Olá pessoal, falando uma coisa aqui que tem me vindo muito à mente esses dias, reflexão dessa história do peeling de fenol, que a gente não sabe se o paciente morreu pela absorção do fenol, se foi pela absorção do anestésico, se foi ambos, e se foi isso também numa população que está com o miocárdio sensibilizado por ter tido miocardite subclínica que não apareceu pós-vacinação de Covid, que está aparecendo muito, né? Então, assim, o que acontece? O que está me vindo muito à cabeça, que eu não vi ninguém falando, é a questão do papel das agências de marketing, dos profissionais de marketing nas mídias sociais. A gente vê, assim, tá um espetáculo bizarro de postagens sobre todos os assuntos, né, na minha área, que é dermatologia, e não de dermatologistas, mas de procedimentos estéticos, que qualquer um está fazendo, e todos têm erros postando sensacionalismo, milagres em procedimentos estéticos. E aí, a banalização disso, que eu não vi ninguém falando nesses termos, leva as pessoas a acharem que é um procedimento simples, que é fácil, que dá para fazer de qualquer jeito, que não vai ter consequência grave, que o máximo de consequência vai ser não ficar bom, etc. Mas não, um procedimento estético mal feito pode deformar e pode matar. E isso as agências de publicidade estão tendo o papel delas de divulgar como se fossem coisas maravilhosas. O dom da agência de publicidade é justamente expor o produto e fazer o produto ficar bonito, ficar visível, mostrar um trabalho. Quando é um trabalho bom, bem feito, mostrando da maneira certa a ética, não tem problema, é uma ajuda. Eu venho de uma época que eu gostei desse surgimento do marketing na medicina, isso surgiu lá por volta de 2010, 2008, começou a ser mais impulsionado. Eu achei isso interessante porque eu sou de uma época que a medicina era cinza e pessimista e amarga. Então, o médico tinha que falar as coisas assim, todo assim, falar com termos técnicos para mostrar autoridade. É uma coisa ridícula, afastava a gente do paciente. Então, hoje a coisa tem uma linguagem melhor, tudo mais desenvolto, tudo mais bonito. Tinha uma época que, assim, a gente, por exemplo, há 15 anos atrás, a gente era conhecido por livro de convênio. E livro de convênio é tipo assim, um book rosa de médico baratinho, né? Seu nome no caderninho no convênio só quer dizer o seguinte: esse médico atende baratinho. Caro para quem paga e barato para quem recebe. Então, assim, e bom para o convênio fatura, né? Então, assim, saiu dessa, ou então eram visões das sociedades, da especialidade, ou então do conselho, da Organização Mundial de Saúde, só esses órgãos que falavam, o médico, mesmo anônimo, não tinha voz. As mídias sociais deixaram pulverizar os médicos, bombaram os médicos, então hoje o médico quase que tem a mesma autoridade, ou até mais do que um conselho, do que uma sociedade, e isso é bom, isso mostra concorrência, individualidade, é excelente para a gente, e para o público também. Só que assim, o lado ruim é essa questão da banalização, e aí a gente muitas vezes, quando melhora uma coisa, a gente erra pelo excesso, indo para o outro lado. O que aconteceu com as agências de marketing foi isso, elas foram para a saúde com a mesma sanha que elas vão para outros lados. Então isso aí dá problemas sérios. Eu vejo às vezes, no caso do peeling de fenol, por exemplo, parece, assim, tem postagem que parece um striptease. É a mesma ambientação, a mesma luz, a mesma música de um striptease. Mostra a pessoa tirando a máscara devagarinho, aí corta a cena, mostra outra coisa. Aí de repente tirando mais devagarinho, corta a cena, mostra outra coisa. Isso nada mais é do que uma cena de striptease, só que é um procedimento de saúde que pode matar igual matou. Então, o papel das agências de publicidade tem que ser visto, tem que ser revisto. Eu nem acho que isso aí deva ter coisa oficial, o governo deveria, a justiça deveria. Não sei se proibição funcionasse, nem no paraíso funcionou. Eva com a maçã, proibição nem no paraíso funcionou, né? Então, assim, acho que tem que vir muito do senso dos espectadores, de quem está assistindo, julgar, condenar, detonar, boicotar lugar que faz postagem muito sensacionalista sobre os procedimentos estéticos. Isso é ridículo. Então é bonito de ver, enche os olhos, dá vontade de fazer. Só que nessa vontade de fazer, aquele rapaz foi lá para aquela clínica, do nada, achando que era um procedimento, vou ali fazer como se fosse uma limpeza de pele e saiu de lá morto, né? Então para lembrar isso aqui, a gente tem que falar que ninguém está falando do papel das agências de marketing, que elas têm que pôr a mão na consciência, elas são corresponsáveis por essa morte. Então isso tem que ser visto, tem que ser discutido, tem que ser ponderado, tá? E em termos de saúde, claro que a gente não tem que gostar de postagem cinza, aquela postagem sem graça, mas também abre o olho quando tiver espetáculo demais, quando tiver cena demais, filmagem demais, etc. Inclusive, lembrar que médico que trabalha muito não tem tempo de ficar fazendo espetáculo, filmagem, postar 1000 coisas. Se está postando demais, está tendo alguma coisa a mais, que pode ser coisa errada, pode ser dinheiro entrando de vias que não deveria, tipo sensacionalismo vende,
A gente tem um ditado em medicina que a gente fala que o picareta ganha muito dinheiro. O médico mais correto, ele se ferra para ir devagarinho montando o patrimônio dele. Picareta, o dinheiro entra feio, entra muito. Então, assim, é uma tentação, é a porta larga da Bíblia, né? E a exercício honesto da medicina é a porta estreita da Bíblia. Então, assim, realmente, a gente ficar atento para esse papel de agência de marketing, eu acho que, assim, ajudaria muitas pessoas mesmo, boicotarem, até zoarem nos comentários esses posts muito sensacionalistas, porque eles induzem pessoas com a cabeça menos apta, assim, a fazer bobagem, meter os pés pelas mãos e se entrar em fria. Ok? Esse é meu recado mal-humorado de hoje, segunda-feira, pessimamente humorado. Abraço.